perca o medo da doença. Câncer. Câncer é uma alteração que se passa no código genético da célula, tornando essa célula errada na sua forma, na sua química e na sua função. Hoje, nós estamos curando em torno de 60% a 70% dos casos de câncer. Então, não seja ansioso com o seu câncer. Eu dediquei esses 50 anos da minha vida à cirurgia oncológica, né? Eu termino a faculdade de medicina em 1973. Eu venho fazer residência no Hospital AC Camargo. Fiz 3 meses de estágio no departamento de cirurgia do Memorial Hospital de Nova York e toco no meu consultório e levo praticamente todos os meus doentes para operar no hospital. E o que eu me pergunto é qual é o passo futuro. Algumas coisas marcam a gente, né? Diagnóstico precoce e tratamento correto, eu curo 90% a 95% dos pacientes. A coisa mais importante em um tumor é Bem-vindos ao Caminho Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, avanços da medicina e como viver mais e melhor. Meu nome é Gustavo Bonilha Lisboa, sou médico, cirurgião oncológico e um entusiasta dos assuntos aí da longevidade. Hoje é um privilégio, a gente vai conseguir falar pela primeira vez da minha ciência mãe, que é a oncologia. Já falamos aqui sobre nutrição, exercício físico, ortopedia, vários assuntos, mas hoje é o dia dela, da minha querida oncologia. Por que é importante a gente falar dessa parte do câncer? Relevância do assunto, né? Hoje a gente sabe que em boa parte dos países o câncer já é a segunda maior causa de mortalidade, ficando na maioria das vezes atrás aí da doença cardiovascular. Para isso, eu chamei aqui hoje um convidado que é especialíssimo. Ele não é muito de fazer às vezes essas entrevistas, fica mais restrito e por isso que eu acho que é mais ainda um privilégio a gente ter ele aqui hoje. Eu podia falar por horas do currículo dele, como eu falo de todos os convidados que aqui vêm, mas isso acho que não seria muito frutífero, não. Então, eu quero aqui deixar bem claro que o convidado de hoje, em relação ao combate ao câncer, seja na parte do ensino, que eu tive o privilégio de ser aluno dele, na parte de pesquisa, que também é uma parte fundamental e às vezes não muito valorizada no Brasil, e na parte, lógico, do atendimento aos pacientes, dos pacientes mais simples, homens, mulheres, presidentes da República, enfim. Vários já foram pacientes dele. Então, traduzindo aqui, como a minha função é basicamente traduzir as informações para deixar isso para o público mais fácil de compreensão, eu estou de frente aqui com o maior nome da cirurgia oncológica desse país. Isso não é uma opinião minha, não. Isso é uma constatação. Então, é um privilégio estar aqui com o Dr. Adhemar Lopes. Dr. Adhemar, muito obrigado por o senhor estar aqui hoje. Sou eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, Gustavo, que foi um brilhante residente na nossa instituição e está exercendo aí a profissão com muita dignidade e galhardia, né? E também eu estou muito feliz por estar aqui, porque esse ano eu completo 50 anos de formado. Só isso, né? Só isso. Outro dia eu recebi uma homenagem do CRM e por isso. Uhum. E o curioso é que eu dediquei esses 50 anos da minha vida à cirurgia oncológica, né? Sim. Eu termino a faculdade de medicina em 1973, depois de uma breve passagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu venho fazer residência no Hospital AC Camargo. Depois que terminei a residência, fiquei um tempo lá no departamento de cirurgia pélvica. Sim. Fiz 3 meses de estágio no departamento de cirurgia do Memorial Hospital de Nova York. Uma das instituições mais prestigiadas uma das instituições do mundo, mais né? prestigiadas do mundo. Eu até digo que muitas vezes a cirurgia do AC Camargo foi criada nos moldes da cirurgia do Memorial Hospital. Acho que sem dúvida. Principalmente por Fernando Gentil, né? Uhum. E lá estou até hoje. Hoje eu estou mais no meu consultório, mas ainda participo. E quantos anos de casa já, doutor Adhemar, lá de AC Camargo? Faço 50 anos, né? 50 3 de anos. residência médica e vou fazer 47 de ligado
ao hospital na profissão. Hoje eu sou vice-presidente institucional da instituição e toco o meu consultório e levo praticamente todos os meus doentes para operar no hospital. Ótimo. Então, gente, que nem eu estava falando aqui, mas o Dr. Ademar não é só centro cirúrgico não, né? Como todo bom mineiro também, o senhor gosta também das coisas do campo ali, né? Que nem a gente diz lá em Minas, da roça, né? O senhor gosta bastante também de passar um tempo nisso. Eu acho, Gustavo, que o médico tem que fazer alguma coisa paralela à vida, tem que ter algum hobby, né? Então eu gosto muito de ir lá para a minha propriedade rural, andar um pouco a cavalo, andar um pouco a pé. Sim. Botar o pé na terra, isso faz bem para a saúde, né? E Sim. perder peso também, Isso andando, tudo. Junta vendo. tudo, né? E um dos meus hobbies maiores hoje é isso, né? E eu sou um plantador de grandes árvores, né? É mesmo? Muitas vezes eu pego uma sementinha aqui num parque de São Paulo, planto lá, ela nasce, cresce um pouquinho, eu levo e vejo elas crescer. Sim. E elas crescem à minha maneira, porque eu vou podando à medida que elas vão crescendo. Então isso me diverte muito. Sim, sim. Esse contato com a natureza, acho que isso, antes a gente não tinha tanta evidência disso, hoje a gente já tem estudos mostrando dos benefícios para a saúde mental, física e tudo mais, né? Assim, eu como aluno do Dr. Ademar, tive o privilégio de ter essa parte de ensino dele muito presente na minha vida, né? Dessa disciplina pontual, de todo esse compromisso com a profissão. Mas o que sempre me chamou a atenção do Dr. Ademar foi o apreço que ele tinha pelas definições, né? Então, assim, sempre muito preciso, muito enxuto ali nas definições. E acho que é assim que a gente começa hoje a nossa entrevista aqui, nossa conversa. Como o assunto hoje é câncer, essa doença importantíssima aí, que tem toda essa relevância que eu estava comentando, acho que primeiro a gente tem que saber o que é câncer, doutor Ademar, o que é essa doença? Você disse uma coisa muito importante, a gente precisa, ao trabalhar com uma coisa, primeiro saber o que é aquilo, muito bem, né? Eu creio que o câncer mudou muito os seus conceitos nos últimos tempos, né? Hoje a gente vê o câncer como uma doença que ocorre inicialmente no DNA da célula. Eu costumo chamar do coração da célula. Sim. Né? São alterações que passam no genoma dessa célula, tornando ela errada. Do ponto de vista morfológico, ou seja, na forma, na sua química e na sua função. Por exemplo, na forma, uma desproporção entre o tamanho do núcleo, citoplasma. Sim. Várias mitoses, células dividindo várias vezes, né? Na química, às vezes a célula não produzia uma substância, um marcador que nós chamamos, ela passa a produzir. Sim. Ou produzia numa quantidade tal e aumenta aquele marcador. Sim. E na função é que, se não controlada, ela pode até terminar com a nossa vida um dia. Né? Sim. Mas a notícia boa é que hoje um percentual muito alto dos casos de câncer estão sendo curados. Né? Sim, sim. Então, assim, primeiro de tudo, né? Então, pensando agora no paciente oncológico, no paciente que descobre que está com câncer, né? Ele está ali com uma normalidade no seu funcionamento das células, uma doença que acometeu o seu gene, né? Sua parte que comanda toda a sua função da célula. E aí a gente precisa entender direito com o que a gente está lidando. Eu até falo com meus pacientes assim, falo, olha, o diagnóstico é o primeiro passo. A gente sabe aqui que você tem esse determinado tipo de câncer. Mas vamos entender essa magnitude do problema, né? A doença só está onde ela nasceu, ela tem algum grau de disseminação. Como que a gente faz isso, doutor Ademar? Vamos falar pro pessoal aí do tal do estadiamento que gera tanta dúvida, que palavra esquisita, o que é isso, né? Pois é, Gustavo, nós já dissemos o que é o câncer. Ele, à medida que ele surge num determinado ponto, ele cresce e infiltra os tecidos adjacentes, né? Sim. Tanto é que Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, simbolizou o câncer como a figura de um caranguejo. Daí que veio, né? É como se fosse um caranguejo andando na praia, suas patas infiltrando a areia. Sim. Assim é o câncer. Sim. À medida que ele cresce, ele infiltra os tecidos vizinhos. E à medida que ele infiltra os tecidos vizinhos, uma célula pode sair e ir para um gânglio, Sim. uma metástase próxima ao tumor primário. Sim. Ou então pela corrente sanguínea e ir à distância para o pulmão, para o cérebro, para o osso. Sim.
Então, todas as vezes que nós tivermos um diagnóstico de câncer, antes de qualquer tipo de tratamento, nós Sim. temos que fazer um estadiamento. Sim. Aí, o que é estadiar? É mensurar a extensão da doença no local que ela começou, nos gânglios ou linfonodos ou nódulos vizinhos e a distância, Sim. né? Então, para isso, nós fazemos exames, exame físico, exames de imagem, e vamos verificar, por exemplo, um tumor de mama, que tamanho tem? Tem 1 centímetro, 2 centímetros. Os nódulos debaixo do braço, que é a axila, estão contaminados ou não? Vamos fazer um exame para ver como é que está o pulmão, como é que está o osso, Sim. como é que está o cérebro. Então, isso é estadiamento. Tá. Qualquer tratamento de câncer que começa com estadiamento inapropriado, seguramente será fadado a um Sim. insucesso. Como que você vai tratar uma coisa que ainda Que você não compreendeu, né? Não compreendeu, né? Exatamente. Então, assim, essa fase é fundamental e é uma fase que gera apreensão do paciente, que fala, poxa, eu quero tratar, eu tô com esse tumor, por exemplo, na mama, não vai tirar isso logo de mim, eu vou ter que ficar esperando exames. É porque o tratamento, acho que debaixo desse guarda-chuva, câncer, esse nome, tem centenas de doenças, né? Um câncer de mama de 1 centímetro é uma coisa, de 1 centímetro e determinado subtipo é outra doença. Então, cada diferença é fundamental para a gente planejar, né, doutor Ademar, o tratamento. Ô, Gustavo, você disse uma coisa extremamente importante. Todas as vezes que uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, gera ansiedade. Sim. E essa ansiedade chega a tal ponto que eu até brinco, ele queria começar a tratar ontem, Sim. né? E às vezes começa mal, né? Sim. Porque o primeiro tipo de planejamento terapêutico é fundamental. Sim. Uma vez começado de maneira inapropriada, prejudica muito o futuro deste paciente. Sim. Então, se você tem um diagnóstico de câncer hoje, não é esperar uma semana a mais ou 2 Uhum. que vai mudar o seu prognóstico. Sim. O que vai mudar o prognóstico é começar um tratamento de maneira inapropriada, Sim. em função de um diagnóstico acurado, de um estadiamento bem feito, de uma discussão multidisciplinar, muitas vezes para ver qual é a melhor forma de tratamento. Sim. Então, não seja ansioso com o seu câncer, Sim. seja prudente, Sim. procure as melhores formas de tratar. Exatamente. Bom, acho que agora também que a gente poderia falar aqui pro pessoal é dar de um panorama, de onde que a gente veio nesse combate ao câncer, onde a gente está, e mais para o final, depois a gente também vai comentar também passos sobre o futuro da oncologia e tudo mais. Mas acho que é importante sempre para a gente entender um processo, é entender o que aconteceu para chegarmos aqui, né? Então acho que valeria aqui, doutor Ademar, as suas impressões sobre essa evolução, sabe? O papel que a cirurgia teve inicialmente como quase o único tratamento, onde foram surgindo as outras equipes que foram entrando e agregando. Dá um panorama para a gente aí, doutor Ademar. Acho que talvez a gente seguir até como é que foi o tratamento de um câncer de mama, cirurgias mutilantes, para hoje deva ser uma coisa interessante aí. Gustavo, a cirurgia oncológica, ela é muito antiga, né? As formas de tratamento do câncer são a cirurgia, a radioterapia, o tratamento sistêmico, representado pela quimioterapia citotóxica, pelas drogas-alvos e, mais recentemente, pela imunoterapia, Sim. que está chegando com toda a força, né? Sim. Mas as primeiras referências à cirurgia oncológica data de 1600 anos antes de Cristo, 1600 anos Uhum. antes de Cristo. Provavelmente até a cauterização de alguns tumores superficiais, né? Sim. Mas uma verdadeira escola de cirurgia oncológica começa no século XIX, 1985, com William Stuart Halsted. O curioso é que o Halsted foi visitar Billroth lá em Viena, e o Billroth, um cirurgião famoso de aparelho digestivo, ele operava câncer também, né? Uhum. E o Halsted verificou que quando o Billroth operava câncer de mama, as taxas de recidiva chegavam a mais de 70%. Recidiva à volta do tumor no lugar operado, Sim. né? E o Halsted não gostou daquilo. Então ele volta e idealiza uma cirurgia muito ampla, que é a chamada mastectomia radical. Sim. Uma cirurgia que tirava toda a mama, os músculos da região peitoral e os gânglios ou linfonodos da axila. Sempre uma cirurgia grande. Sempre uma cirurgia grande. Com sequelas estéticas, funcionais. Trazendo transtornos estéticos e funcionais e psíquicos Sim. muito grande para essas mulheres. Sim.
Mas o curioso é que as taxas de recidiva local, a volta do tumor naquela região, Sim. com a cirurgia de Halsted, caiu para 6%. Opa. Então, o Billroth tinha mais de 70%, ele voltou para 6%. Né? Você veja, essa cirurgia, apesar de mutilante, ela foi tão importante que ela durou quase um século, até 1980, né? Mas daí para cá, então, Gustavo, você conhece bem isso, com os avanços da quimioterapia, com os avanços da radioterapia, e a combinação de radioterapia, quimioterapia e cirurgia trouxe, então, para procedimentos de cirurgias conservadoras, né? Sim. Hoje, o padrão ouro é tirar, em geral, 1/4 da mama. Muitas vezes, essa mama do lado do tumor fica esteticamente melhor do que a mama oposta. Né? Depois, esses pacientes recebem um tratamento sistêmico e radioterapia. Então, houve, assim, uma evolução fantástica na cirurgia oncológica nos últimos anos. Sim. Quando eu cheguei no AC Camargo, a cirurgia ouro era Halsted, mastectomia radical. Sim. O meu ex-chefe, Fernando Gentil, com quem eu trabalhei 14 anos, propôs uma cirurgia conservadora para o câncer de mama. E isso, Dr. Ademar, só uma dúvida, assim, a gente fala muito hoje em dia, né, do Veronese na Itália, como um dos precursores disso. Eles eram meio que contemporâneos, o Gentil teve essas ideias até antes, pelo que parece, né? Conta pra gente como é que foi isso aí. Olha, o Gentil foi fazer residência médica no Memorial Hospital no final da década de 40, Segunda Guerra Mundial. Sim, a história dele é fantástica. É fantástica, foi colega do Urban, né, que propôs uma mastectomia suprarradical. Mas o curioso é que em 1975 teve um simpósio de câncer de mama lá dentro do AC Camargo. E lá estava o Gentil, o Veronese, do Instituto de Milão, na Itália, o Urban, do Memorial Hospital, o Adair Eiras, do Instituto Nacional do Câncer, e o José Batista da Silva Neto, que era o chefe da mastologia no AC Camargo. Sim. E o Gentil estava começando aquela cirurgia conservadora e apresentou os primeiros casos nessa reunião científica. Sim. Essas figuras tão ilustres disseram que aquela cirurgia não era muito ética e talvez nem até moral, né? Então imagina a resistência que 70. foi isso. Você imagina a resistência a isso, né? Eu costumo dizer, Gustavo, que os seres humanos, em geral, são resistentes às mudanças, né? Sim. Faz parte do ser humano, né? Sim. Quando se exibia um protótipo da TV, de televisão, o New York Times dedicou meia página dizendo que aquilo não ia dar certo. Porque o povo americano não tinha tempo para ficar olhando uma caixinha pendurada na parede. A internet é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas então houve uma resistência muito grande a essa mudança para a cirurgia conservadora. E o Fernando Gentil, com quem eu trabalhei 14 anos, foi um pioneiro nessa cirurgia conservadora da mama no nosso país. Eu tenho muito orgulho disso. Ótimo. Ele foi assim, era um cirurgião brilhante, né? Aparentemente uma pessoa de ideias muito sólidas e muito convicto, né? E me corrija se eu estiver errado, Dr. Ademar, mas eu acredito que ele já começava a falar de células tumorais circulantes naquela época, né? Ele já não tinha aquela concepção de câncer, nasce num lugar, vai para o gânglio e do gânglio vai para o corpo inteiro. Ele parece que já entendia que talvez o processo fosse outro, né? O Gentil era uma pessoa de muito aberta e um visionário em relação ao futuro da oncologia. Nessa discussão do câncer de mama, quando eles disseram que aquele procedimento conservador era proibitivo, ele disse: vou continuar fazendo a minha cirurgia conservadora, porque eu vejo o câncer de mama muito mais como uma doença sistêmica do que locorregional. E já começava a fazer quimioterapia até no intraoperatório, né? As ideias. Então é um indivíduo que tinha uma visão de futuro, assim, sim, muito avançada para a época, né? Sim. E aí vai encontrar resistência, né? Acho que natural, é habitual, né? Resistência, até um escárnio e dúvida, e hoje é aplaudido muito tempo depois, hoje, né? Em geral, as pessoas são reconhecidas muito tempo depois, né, Gustavo? Essa resistência às mudanças gera um impacto muito estranho
quando elas são tentadas em colocar na prática. Sim, sim. Bom, assim, acho que uma coisa que a gente também mencionou aqui, Ademar, que o câncer, por definição, então, é uma doença ali no gene. Não estaria incorreto em dizer que é uma doença genética nesse sentido, né? Mas uma coisa que provoca muita confusão é a gente fazer o que é uma doença que acomete o gene, uma doença, vamos dizer, genética versus uma doença hereditária. E às vezes fica-se com uma visão muito grande de, poxa, por que eu tive câncer? Ninguém na minha família teve. Qual que é o impacto da hereditariedade? Assim, olha, eu tive minha mãe ou um parente, enfim, que teve câncer. Isso é tão relevante para mim assim? Ô, Gustavo, isso acaba sendo relevante. 8 a 10% dos casos de câncer são hereditários. Ou seja, nós trazemos uma mutação, ou seja, uma alteração no nosso gene do berço. Sim. Do pai, da mãe, que trouxe do antecessor. Né? 10% então. É 8 a 10%. Sim. O restante é esporádico, que Sim. nós adquirimos durante a vida. Sim. Em geral, pela exposição a agentes físicos, como raio solar, agentes químicos, como o hábito de fumar, Sim. o álcool em excesso, Sim. né? Agentes biológicos, como, por exemplo, o vírus do HPV e câncer do colo uterino, o câncer do fígado e vírus da hepatite, né? E depois os hábitos de vida, a obesidade, falta Sim. de exercício físico, né? Sim. E o envelhecimento. O maior fator de Sim. risco isolado para eu ter um câncer é a minha idade. Sim. Qual que seria a explicação, então? A explicação é complexa. Sim. À medida que nós envelhecemos, o nosso sistema imunológico entra em senescência. Isso Sim. é um fator. Né? E quanto mais a gente vive também, mais a gente tem o risco de se expor a agentes causadores de câncer, quer seja físico, quer seja químico, quer seja biológico. É maior tempo de exposição. Eu até brinco com meus alunos que se todos nós vivêssemos 120 anos, provavelmente todos nós morreríamos de câncer, né? Então, eu digo para você que a oncologia é a especialidade do momento e a especialidade do futuro. Sim. Né? Sim. Mas assim, isso é bem importante, sabe? Porque acho que meio que potencializa as pessoas no sentido de que, ok, 10, 15%, às vezes em algumas casuísticas de câncer, tem relação com o que você herdou de informação genética. Isso a gente viu também no episódio aqui que a gente falou sobre síndrome metabólica, também, 15%. Parece ser um número meio mágico, assim. Claro. Mas o que é importante? A gente fala para as pessoas que, sim, elas podem fazer coisas ou evitar coisas que vão diminuir seu risco de câncer ao longo da vida. Isso é uma potência interessante da gente desenvolver nas pessoas, né? A informação. Ela fala, olha, não fumar hoje já é uma coisa muito consagrada. Acho que todo mundo sabe que a gente não deve fumar por conta dos riscos. Mas acho que a gente vive agora uma nova fase, né? Dessa preocupação com a alimentação, que nem o senhor falou, da preocupação com a nossa saúde metabólica, né? Estudos já mostrando que níveis aumentados de insulina, IGF-1, enfim, podem também ter essa relação com gênese ou favorecer o câncer nessa luta da imunidade que a gente tem aí. Então isso é bem bacana da gente estratificar, né? Olha, uma doença que dá pra gente fazer muita coisa para evitar. Não só mesmo que um fatalismo de vou ter e não tenho o que eu fazer, né? Acho que isso é importante. Você tocou num ponto muito importante, né, Gustavo? Veja bem, 15% dos casos de câncer são causados por micro-organismos. Você vê? Por exemplo, HPV tem vacina. Sim. Hepatite, né? Tem vacina para hepatite B, por exemplo. Sim. Então, vou proteger contra câncer de fígado. A mulher pode se proteger contra câncer do colo uterino, né? Sim. Então, eu acho que a gente pode fazer muita coisa, né? Evitar a obesidade, por exemplo, Sim. né? Há uma associação muito grande entre obesidade, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de próstata e vários outros, né? Intestino, né? Que a gente Então, praticar exercício físico, ter uma dieta equilibrada, Sim. principalmente câncer do intestino grosso, ligado a embutidos, Sim. poder comer moderadamente ou evitar, né? Sim. Então, acho que a gente pode interferir muito, né? Isso chama prevenção primária, Sim. evitar com que o tumor apareça.
Acho que esse conceito é interessante a Esse gente conceito trazer. é né? muito importante. Sim, E outra coisa é a prevenção secundária, Sim. também chamado screening, ou um diagnóstico precoce. sim, Fazer um diagnóstico de câncer antes que a pessoa não sente nada. sim, Eu costumo dizer, é bonito fazer um check-up para a parte cardiológica. Todo mundo gosta, vai e faz. Por Sim. que não câncer, né? sim, sim, Então, oncocheck-up seria procurar um tumor, um câncer inicial, antes que você sinta nada. sim. A pergunta é como é que faz isso? Pois é, vamos lá, vamos falar disso Pois então. é, vamos falar disso, né? Então, acho que assim, doutor Eymar, o que a gente tem hoje de consolidado nessa área do rastreio, né? Porque assim, a prevenção primária, que é evitar que a doença aconteça, essa a gente sabe que é mais difícil porque demanda uma mudança de hábito da pessoa, que não é garantia de nada também. Sim. Ela pode ter uma vida muito saudável e, infelizmente, ter o câncer também. Mas, assim, acho que vale esse exemplo, né? A gente, como até classe médica, tem que dar esse exemplo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi ano passado, teve o FICARI, né? Um grande congresso de reto mundial, né? Aham. E me chamou muita atenção que no lanche, no almoço, no intervalo, a gente teve como opção McDonald's, né? Assim, né? Pois é. Então, um lanche processado e tal, que vai meio contra tudo do que está sendo discutido pelos maiores especialistas da área que ali estavam, né? Uhum. Então, esses contrassensos a gente tem que passar isso para a população. Temos que dar um bom exemplo, Não né? tem como, a gente que tem que levar essa informação, né? Então, a primária seria o ideal, mas a gente tem esse tipo de prevenção também de diagnóstico precoce. Hoje, quais são os consolidados, doutor Ademar? Vamos, acho que até poderia dividir para homens, mulheres, ou ambos, enfim. O que a gente tem de efetivo para rastrear? Olha, Gustavo, eu queria primeiro falar um pouquinho desse rastreamento, do oncocheck-up. Sim, Eu acho que aquelas pessoas que têm câncer hereditário, vamos deixar elas à parte. um capítulo Essas à parte. devem ser rastreadas muito cedo. Sim, Mas vamos para o câncer esporádico, que é 90%. sim, Eu acho que toda pessoa que tem 40 ou 50 anos de idade, que não tem câncer hereditário, deve passar no médico uma vez por ano para fazer o seu check-up. O curioso, Gustavo, é que outro dia me perguntaram, doutor, é impossível. Então tem que procurar o neuro, o otorrino, o dermatologista. Não é nada disso. aham, Você tem que procurar um médico que converse muito com você, sim, um médico que te examine da cabeça aos pés e peça os exames pertinentes. sim, Você pode até dizer que esse médico está ficando difícil, mas ele tem que existir, sim, né? E quais são os casos de câncer que vale a pena rastrear? Câncer de pele, por exemplo, né? sim, Você vai lá, olha uma lesãozinha que não cicatriza, pode ser um CBC, um CEC. Se você tem uma pinta preta na pele, você pode fazer hoje uma dermatoscopia, sim. né? E encaminhar para ser removida aquela lesão suspeita, né? E é importante o profissional olhar, porque tem áreas que a gente não consegue enxergar. Nossa Sim, cabeça, sim, nuca, pois, atrás da orelha. Dorso, né? As costas, como Sim. dizemos, né? Então veja a importância disso. Câncer de pele, câncer do colo uterino, né? Uma mulher começar a fazer o seu Papa Nicolau logo que ela começa a sua atividade sexual. Uhum. Uma mamografia, a discussão se aos 40, aos 50 anos, eu Sim. sou favorável aos 40, Eu né? também. Um câncer do intestino grosso, né? Quase 100%, Gustavo, câncer de reto ou câncer do cólon vem de um pólipo, Sim, que eu costumo dizer que é uma verruguinha, que fica lá pedindo para ser tirada Sim. numa colonoscopia, né? sim, Então, se você não tiver câncer na família ou não tiver câncer hereditário, começar a fazer sua colonoscopia lá para os 45, 50 Sim. anos de idade. Então, tem muita coisa que pode ser feito diagnóstico Sim. precoce. E o mais importante disso é que se nós fizermos um bom rastreamento, um bom screening, e com isso diagnóstico precoce, nós vamos curar 90% dos casos, 95%. que é outra doença quando Que é a gente outra pega no doença. começo. E outra coisa, a baixo custo e sem mutilação. Sim, Então, isso é fundamental, né? É. Nós precisamos gastar dinheiro em prevenção primária e screening. Isso é o segredo, sim, sim. né? Porque o pessoal critica muito, fala assim, olha, mas como que a gente vai criar uma estrutura de, por exemplo, que todo mundo seja oferecido uma colonoscopia, por exemplo?
Mas é esse cálculo que às vezes falta para os governantes e para quem está mandatório desse tipo de atitude, né? De que, sim, não é barato, mas um tratamento de um câncer é muito mais caro, né? Perfeito. Então, assim, criar essas... Hoje tem até equipamentos volantes, né? A gente vê... Eu tive um colega que falou que lá no Acre tem as carretas que andam com colonoscópios, fazendo screening das cidades pequenas. Poxa, isso é fantástico, né? É a prevenção chegando em lugares que a gente não imaginava. E, no fim das contas, vai poupar muitas vidas, vai ser mais barato pros governos, enfim. Acho que a resposta estaria aí mesmo, né? A resposta é essa, né, Gustavo? Tem um trabalho já antigo do Instituto Nacional do Câncer sobre lesões do colo uterino, Uhum, mostrando que para tratar uma lesão inicial do colo uterino custa aí $20, $30 e tratar um câncer aventado, $3.500, $4.000. sim, a Né? gente está falando de outra. Além de perder vidas, né? Sim, sim, Então, o investimento em diagnóstico precoce é barato, sim, salva vidas. sim. Hoje eu entendo quase uma vergonha para a saúde pública a gente ainda ter mulheres tendo câncer de colo de útero. Acho que isso vai mudar em breve, né? Vamos ver agora com essa primeira geração de vacinados, né? Ainda a gente não está colhendo esses frutos. Mas parece, se desenha que vai ser uma doença que, não digo que vai sumir, mas que vai ficar bem, bem mais escassa no mapa ainda. Eu creio que sim, que essas vacinas, ao que parece, são realmente efetivas. Uhum, Eu imagino que dentro de 20, 30, 40 anos, se nós vacinarmos em massa as pessoas, as mulheres, antes delas iniciar a sua atividade sexual, a tendência do câncer de colo uterino, em sim, termos de incidência, é ficar quase desprezível. sim, O que é muito bom, né? sim, sim. E tem um autor que eu gosto muito americano também, que ele defende, fala virtualmente o câncer coloretal, né, do cólon e da parte final ali do intestino reto, ele seria quase que totalmente evitável se os pacientes tivessem acesso ao adequado rastreio, né? Sim. Acho que ele não é exagerado nessa frase dele, não. Acho que a gente conseguiria ter um controle, não absoluto, mas bem perto de total dessa doença se a gente tivesse mais acesso a esse rastreio, né? Eu creio que sim, né, Gustavo? Porque o câncer do reto, você faz uma colonoscopia, uma retossigmoidoscopia, tem uma lesão precursora, que é um pólipo, você retira, Sim, ou se já é um câncer, tendo havido uma transformação, você sim, faz uma biópsia. Então, eu acho que nós podemos prevenir e podemos fazer diagnóstico precoce, né? sim. E às vezes até casos muito, muito precoces, já tive alguns na carreira que eram pólipos que já tinham pequenas transformações que a gente considerou suficiente a retirada pela do pólipo. colonoscopia, Perfeito, né? perfeito. Então, assim, são os avanços e a gente tem que estar sempre preparado para isso. E futuro agora, doutor Ademar, dessa parte de rastreio, né? Tem dois temas que eu gostaria de ver as impressões do senhor sobre isso, sabe? Primeiro deles, as tais biópsias líquidas, né? O senhor acha que isso vai pegar? Isso vai ser facilitador ou vai ser uma coisa que, a princípio, vai muito tempo ainda para a gente melhorar isso? Pois é, a biópsia líquida, você tira o sangue do paciente e procura lá células neoplásicas, parte de um DNA relacionado àquela neoplasia ou, eventualmente, até um RNA. Sim, Eu acho que isso pode ter algum futuro em termos de diagnóstico sim, precoce. Mas eu diria para você, Gustavo, nós não podemos abandonar aquilo que é tradicional ainda, sim, sem né? dúvida. Hoje está muito em voga os chamados testes genéticos. O doente chega no meu consultório, doutor, eu quero fazer um sequenciamento do meu genoma inteiro. Sim, É possível? É. sim, Isso hoje é possível, é feito de maneira rápida e custa muito mais barato do que custava antes. sim, Mas aquelas pessoas que têm câncer hereditário, os membros da família, primeiro fazer um teste genético naquele portador do câncer hereditário. seria o principal, Seria né? o principal. Verificar qual é o endereço, qual é o gene que está mutado, para depois eu fazer um sequenciamento nos membros da família. Sim, Por que isso é importante? Eu vou separar aqueles que têm risco para ter câncer daqueles que não têm, sim, né? Mas e esse pessoal que não tem câncer hereditário? Será que vale a pena fazer um sequenciamento de genes predisponentes ao câncer?
Eu acho que se a pessoa está interessada em fazer, pode ser importante. Sim. Mas às vezes pode gerar muita confusão também. Com isso eu quero dizer que nós não devemos abandonar aquilo que é o tradicional, Sim. o long check-up, né? Sim. Acho que vai vir como uma coisa adjuvante, uma coisa a mais. É algo mais que eu Sim. tenho a oferecer. E no né? futuro, vai saber se for comprovada a mesma sua eficiência, às vezes começar a substituir o que é Sim. tradicional. Isso Porque no pode câncer acontecer. hereditário eu tenho uma história típica, são várias pessoas na mesma família tendo um tipo de câncer, em geral antes dos 45, 50 anos de idade. Uhum. E tem um grupo de pessoas que às vezes têm alguns tipos de câncer na família, mas numa idade, o que não caracteriza tipicamente a hereditariedade. Sim. Então, acho que esse é o grupo assim essencial para fazer um sequenciamento de genes predisponentes Sim. a câncer, né? Sim. E esse sequenciamento também, você sabe muito bem disso, que tem importância até no tratamento, né? Sim. Se eu pego uma mulher jovem com câncer de mama, a gente pode pedir um sequenciamento de gene Sim. BRCA1 e BRCA2. Sim, sim. Porque se isso tiver mutado, muda a minha conduta, Sim. né? Ao invés de fazer uma cirurgia de um lado só, eu posso fazer dos dois. Oferecer uma cirurgia preventiva, E né? posso até fazer uma cirurgia preventiva para Uhum. câncer de ovário, porque a chance dela ter câncer de ovário é 50%. Sim. O caso da Angelina Jolie, né, que fez Sim, uma ficou cirurgia, emblemático, assim. ficou na mídia aí por muito tempo, Sim, né? sim. Muita gente na época até criticou, falando que gerou um sensacionalismo. Eu acho que não, eu acho que é sempre trazer luz para algum setor escuro. Então, assim, por que não fala, olha, tem essa possibilidade? Muitas mulheres nem sabiam. Hoje, você comenta com as pacientes que chegam de BRCA1, BRCA2, acredito que mais da metade meio que já sabe do que você está falando, sabe? Então, o acesso à informação hoje Pelo menos muito foi grande. educativo, né? Sim, sim. Independente de ser sensacionalismo ou não, eu acho que foi Trouxe bastante informação. chamou atenção para um fato, né? Sim. E outra coisa que eu gostaria também, doutor Ademar, assim, já teve alguns pacientes que vieram com essa demanda, sabe? Dos protocolos de ressonância do corpo inteiro como preventivo, né? Para rastreio de câncer e tudo mais. Qual que é a visão do senhor sobre isso? Olha, eu diria para você que como prevenção, eu não viria tanta importância, Sim. não. Eu lembro que lá no Assis a gente até tinha umas Existe coisinhas. alguns casos muito especiais, assim, né? Paciente que às vezes tem uma neurofibromatose, que é uma doença genética que tem tumores neurogênicos. Uhum. Às vezes você pega um nódulo debaixo da pele ou de um nervo periférico. Sim. Essa pessoa tem um risco muito grande de ter tumor do sistema nervoso central ou tumor de qualquer nervo mais interno. Então, Sim. esse é o caso que eu pensaria numa ressonância magnética de corpo inteiro. Sim. Mas eu acho que fica bastante restrito em relação a esses métodos que são mais Sim. tradicionais, né? E pacientes também com a síndrome de Li-Fraumeni, né? Li-Fraumeni A mutação também né? num gene importantíssimo, Um gene né? importantíssimo. São candidatos a fazer podem ser candidatos a fazer uma ressonância magnética de corpo inteiro. Eu não sou muito advogador da tomografia, porque tem muita irradiação Sim. nesses casos, né? Sim. Nesse caso, se a pessoa já traz um gene mutado do berço e eu começar a fazer muita tomografia, eu posso até provocar a mutação do Sim. outro lado, né? Sim. E com isso desenvolver o tumor. Beleza. Então, acho que assim, falamos sobre fatores de risco, essas medidas que a gente pode fazer de prevenção, lógico, também lembrar os homens da questão do PSA, né? Que é um Isso. exame de sangue extremamente simples. O toque retal ainda faz parte da rotina, isso está sob discussão. Isso vamos deixar para os urologistas também entrar em consenso em algum momento, né? E da parte pulmonar também, né, doutor? Mas já existe alguma coisa de rastreio para os fumantes de longa data, né? Esses fumantes de longa data pode fazer um tipo de tomografia especial do pulmão, com baixa dose de radiação, Sim. e vai permitir um diagnóstico precoce de alguns casos de câncer de pulmão, né? Sim. Eu acho que isso é perfeitamente válido. Mas o que eu aconselharia é parar de fumar, né, Gustavo? Prevenção primária. E agora chegou a moda aí do cigarro eletrônico, né? Um hábito que já estava saindo, a indústria se reformula, né? E ela consegue voltar com uma outra roupagem, né? Isso, você disse, está vestido de outra maneira, Sim. mas o mal é igual ao pior, né? E Sim. difícil fazer as pessoas entenderem isso, né? Sim, e hoje glamorizou, palatabilizou, né? Tem um gostinho, isso cai muito bem para o jovem, e aí pega tudo de É a novo. velha história do cigarro, né?
artista importante montado num cavalo bonito, fumando um cigarro de uma marca lá, né? Sim. Com uma mulher bonita na Sim. garupa, então a conversa é a mesma, né? Sim, ele vai mudando a roupagem, é bem mudando isso. a roupagem. Bom, então assim, uma vez que a gente está falando dessa prevenção, tudo, a gente falou que, apesar dos pesares, a doença pode acontecer. Pode ser uma pessoa extremamente saudável. A gente viu casos recentes agora, por exemplo, tinha um modelo que ele era bem saudável, hábitos de vida impecáveis e teve um tumor de bexiga, inexplicável até pro caso dele. Infelizmente, umas pessoas vão fugir dessa curva aí, né? A gente já entrou em consenso que, lógico, quanto mais precoce, melhor, né, doutora Ademar? Mas acho que agora a gente podia falar desses armamentos mesmo no tratamento do câncer. Quem que participa, né? Podia falar da cirurgia, das quais são as especialidades que a gente tem que envolver num tratamento de câncer, que a gente sabe hoje que tem que ser com várias disciplinas aí associadas. Pois né? é, o moderno hoje, Gustavo, é fazer um enfoque multidisciplinar, ou seja, a participação de várias especialidades, eu diria não só no tratamento, mas começando desde o diagnóstico, Sim. né? Então você tem que ter um excelente serviço de anatomia patológica, um excelente serviço de imagem, para fazer diagnóstico, para ajudar no diagnóstico e estadiamento. Exatamente. Mas na terapêutica propriamente dita, participa cirurgiões, radioterapeutas e oncologistas clínicos, né? Sim. Lembrando aí que na oncologia clínica, hoje nós temos aquela quimioterapia citotóxica, algumas drogas ainda permanecem, a terapia-alvo, que é baseada em anticorpos monoclonais, Sim. ou seja, o tumor, na verdade, ele funciona como um antígeno, né? Sim. Então, o meu organismo produz um anticorpo, é o linfócito T, mas ele não tem bala. Sim. Então, eu fabrico um anticorpo monoclonal em laboratório e aquilo é usado para tratar câncer. E mais recentemente a imunoterapia, que vem com toda a força, né? Então, assim, é importante que os pacientes saibam disso, né? Desse envolvimento, nem todos os tumores, evidentemente, mas boa parte deles a gente vai ter o envolvimento desses 3 profissionais, pelo menos, né? Radioterapeuta, cirurgião e e o oncologista. oncologista. E, lógico, antes o que era um tripé, hoje a gente enxerga mais como uma mesa de 5 pernas aí, que é a radiointervenção, que tem feito coisas fantásticas em termos de biópsias que antes eram impraticáveis. Hoje o pessoal consegue tirar nódulos minúsculos de áreas super perigosas, vamos assim dizer. E a patologia, né? Um bom patologista, ele vai, na verdade, vai sacramentar o diagnóstico, assim, né? Então, sem um bom patologista, acho que a gente não vai. Né? Gustavo, você está dizendo uma coisa muito importante, né? É norma do AC Camargo Cancer Center fazer uma revisão de lâminas de todos os casos que chegam lá. Sim. E muitas vezes a coisa muda. Pois é. E muitas vezes essas mudanças têm implicação na terapêutica. E você disse uma coisa importante, esse enfoque multidisciplinar de especialidades. Tem uma quantidade enorme de trabalhos científicos mostrando que quando um paciente com câncer é tratado num centro de competência multidisciplinar, os resultados são muito melhores do que aqueles tratados em centros isolados. Exatamente porque há uma combinação desses especialistas, não só no diagnóstico, mas no planejamento terapêutico, né? E até também a oportunidade desses especialistas se juntarem para discutirem os casos, né? Isso é valiosíssimo, porque vão ter casos que vão fugir do habitual, que não vão estar ali nos guias que a gente tem como rotina, né? Aí nessa hora a experiência de cada um, as opiniões, isso vai ficando muito rico. Hoje né? às 7 horas da manhã nós começamos um tumor board de sarcoma de partes moles. Foram discutidos 6 casos. Sim. E dá para ver que essa somação de esforços, cada um contribuindo com a sua especialidade, sempre resulta no melhor para o paciente. Né? E assim, só para quem está em casa entender a riqueza que é isso, né? O sarcoma é uma doença, vamos dizer assim, anedótica quase, né? Ela é muito rara, quase a gente não vê por aí. E aí você pega um centro e profissionais que numa manhã vão discutir 6 casos. Que às vezes tem cirurgiões que passam a vida inteira e não vão ter 6 casos na vida, né? Então, assim, essa é a importância dessa formação de equipes e tudo mais, porque aumenta demais a experiência do grupo e vai melhorando tudo para o paciente depois, né?
É uma realidade, né, Gustavo? Eu sou um estudioso de sarcoma de partes moles desde 1985, né? Tem 2 livros sobre sarcomas. E a razão que me levou a estudar muito sarcoma é pelo que você disse, é uma doença rara. Sim. Praticamente a gente não vê nada na faculdade. Nas residências médicas, não da especialidade, também não se vê Muito nada. difícil. E, consequentemente, por serem raros, muitas vezes esses tumores são abordados de maneira inapropriada, né? Mas falando em sarcoma, nós tivemos progressos gigantescos de 2000 para cá, né? Uma boa parte desses pacientes tinham seus membros amputados e hoje as taxas de amputações giram em torno de 5%. Sim, olha. Principalmente pelo enfoque multidisciplinar de terapêutica, associação da radioquimioterapia, muitas vezes no pré-operatório, nos permitindo fazer uma cirurgia adequada para tratar esses tumores. Outra coisa também que me chamou muita atenção é a cirurgia de tumores ósseos, né? Sim. Até por volta de 80, as crianças que tinham osteosarcoma, que é o tumor ósseo mais frequente na criança, eram amputadas. Sim. E olha o impacto funcional, psicológico para isso. E o mais desagradável naquela época, que além da amputação, cerca de 80% morriam 2 anos depois por metástases pulmonares. Ou seja, era bem questionável, né? E aí estavam tratando. Hoje, com o arsenal de novas drogas que nós temos, você está preservando o membro desses pacientes em 70%, 80%. E está curando 70%, 80% deles. Sim. Então, isso é uma mudança fantástica. Sim. E o que eu me pergunto é qual é o passo futuro. Então, nós caminhamos de amputação para preservação de membro. Sim. Ganhamos sobrevida. O próximo passo é deixar de operar esses pacientes, Gustavo. Sim. Câncer de mama, que nós estávamos falando, tem um trabalho muito bonito do MD Anderson, que selecionou mulheres voluntárias para tratar só com medicamentos. Sim. E a taxa de resposta completa foi de 62%. Claro que o tempo de seguimento é pequeno, mas é possível que muitas dessas mulheres vão deixar de ser operadas nos próximos anos, né? E isso é fantástico, né? Porque, assim, o que eu aprendi na minha residência, né, e na minha formação, é que o tratamento do câncer, ele passa por uma escada de prioridades, vamos dizer assim, né? Primeiro de tudo, lógico, a gente tem que ter um controle efetivo da doença. É o pilar principal. Então, a gente não adianta fazer uma coisa que vai deixar a doença ou que não vai tratar adequadamente. Mas uma vez que a gente atinja isso, o próximo passo é a gente pensar, poxa, vamos preservar a função desse paciente o máximo possível. Acho que aí vem os avanços que o senhor estava falando, né? Hoje, por exemplo, cirurgias de mama, a maioria já não requer que retire todos os gânglios da axila, diminui a chance de inchaço crônico depois no braço, que é uma coisa que impacta muito a autoestima das mulheres e tudo mais, né? De quem é cometido por isso. E depois migramos até para uma fase de, poxa, por que não controlar, manter a função e deixar bonito ainda? Por que não poder a estética estar nisso, né? Que aí entra também Oncoplástico Gentil lá atrás falando disso. Então, assim, hoje eu vejo a coisa mais equalizada. Então, desde o começo, tudo isso já é pensado. Não é só assim, não, tem que tirar, não tem papo. Não, olha, vamos pensar nas melhores alternativas. Fala pra gente de outras coisas também que o senhor acha que a gente talvez não opere no futuro, ou hoje mesmo a gente já não faz isso. Gustavo, as coisas mudaram radicalmente. A cirurgia oncológica está passando por uma profunda transformação. Sim, e foi há pouco tempo que começou. Com o aparecimento de novas drogas, com as melhoras das técnicas de radioterapia, eu diria para você que a cirurgia oncológica está se tornando menos radical, menos mutilante e mais social. Sim. Né? É o que nós estamos dizendo. O câncer de mama, eu acredito que em 10, 20 anos nós vamos operar poucas pacientes. Sim. Né? Câncer de reto, que a gente já falou um pouquinho, também aqueles doentes que tinham câncer no reto lá próximo ao ânus, você sabe disso, Sim. faziam a cirurgia e ficava com a colostomia definitiva. Para o resto da vida. Hoje, uma boa parte desses pacientes, muitas vezes nem é operado, eles são tratados só com radioquimioterapia. Sim. É claro que ainda isso não é válido para todos, Sim. mas para o número significativo de pacientes. Sim. Né?
Com a imunoterapia hoje, resposta espetacular em caso de melanoma, em caso de câncer de pulmão, né? Então, acho que hoje o cirurgião oncologista precisa saber muita oncologia. O grande diferencial entre o cirurgião oncologista e os outros cirurgiões que também operam câncer, Sim. e devem operar e podem operar, Sim. é que o cirurgião oncologista sabe câncer, porque ele é treinado Sim. num centro de referência. Sim. Dificilmente você terá um treinamento em oncologia geral dentro de um hospital que não seja um cancer Sim. center. Então, eu acho que esse é o grande diferencial entre o cirurgião oncologista e o cirurgião não oncologista, é que o cirurgião oncologista precisa saber muita oncologia. Sim. Aliás, nós temos um membro do nosso Advisory Board no AC Camargo, Dr. Balt. Ele perguntou para nós se nós estávamos ensinando muita oncologia para os nossos residentes, Uhum. porque ele já vê isso como um grande diferencial. E esse nome eu gosto mais também, doutor Ademar, do que antes a gente se chamava de cirurgião oncológico, né? Uhum. Parecia que você estava ali a serviço do tratamento do câncer, enfim. Esse nome cirurgião oncologista eu acho que passa uma ideia melhor do que para onde a gente tem que ir, né? Eu também acho. Do que a compreensão da doença É. mesmo, e esse vai ser o diferencial, conforme o senhor estava falando mesmo, sabe? E acho que também o caminho inverso também é verdadeiro, né? Por exemplo, a gente teve na época da próstata muito entusiasmo com técnicas não cirúrgicas, né? Porque o paciente, muitos ficavam impotentes, incontinentes com a cirurgia. E aí a radioterapia veio, parecia que ia resolver esse problema. Com o tempo a gente viu que ela deixa efeitos colaterais tardios também, isso pode acontecer. E aí vem a robótica com uma melhor visão, com uma dissecção, ou seja, com uma retirada mais eficiente da próstata, do tumor, enfim, preservando a função do paciente, sendo radical no tratamento. Então a cirurgia vai ter que se reinventar se ela quiser continuar participando do esquema, né? Senão é isso mesmo. Gustavo, a cirurgia minimamente invasiva veio para ficar, Sim. né? Isso, para mim, não tem nem discussão mais. O que está Sim. em discussão é melhorar, né? Sim. Hoje, quando você opera uma próstata por robótica, você usa o seu pé e a sua mão, né? Sim. Eu imagino que a próxima geração de robô, você vai ser um programador só. E Talvez. colocar lá a câmera, as pinças, as tesouras, Sim. né? Então, isso é indiscutível. Sim. Você tem, em geral, menos sangramento, você preserva mais potência, etc, etc. Então, esteticamente é melhor, né? Sim. Então, eu acho que isso é a cirurgia minimamente invasiva. O que está em discussão hoje é criar coisas mais modernas ainda, e não se ela é válida ou não. Agora, nós temos que lembrar que tem a curva do aprendizado, né? Tem. Eu costumo hoje, quando eu tenho um amigo com câncer de próstata, que eu não opero próstata, ele pergunta para mim se ele deve fazer por vídeo, por robótica ou aberta, né? Eu falo para ele, você deve fazer por robótica, mas você tem que ver que se está num centro onde o cirurgião já passou por aquela curva de aprendizado, Sim. que sempre tem um preço, né? Sim, sim, sim. Acho que assim, fica esse recado até para nova geração, que eu já não sou também, eu ainda tô Já nela, tá mas maduro, já né? tô meio no meio termo. Mas assim, quem não focar nessa área de oncologia mesmo, vai ficar para trás. E quem não entender que o paciente vai procurar qualidade de vida apesar do seu tratamento, também vai ficar para trás. Então, teve uma amiga, a Ana Bacarinha, oncologista, assim, ela fez um comentário muito preciso esses dias na rede social, que ela falou isso, ela falou, olha, a gente tem que se ativar para isso beleza, o tratamento de câncer acabou, e quem que sobrou desse tratamento, sabe? E aí? E essa pergunta, né? É a paciente que fez um câncer de mama e está sentindo efeitos colaterais do tratamento, uma secura vaginal, os relacionamentos sendo abalados com isso, sintomas da privação de hormônios, essas coisas acho que vão ser o futuro também dessa área, né? A gente tem que pensar na qualidade de vida dessas pacientes, porque muitos agora vão sobreviver ao tratamento, né? É verdade, Gustavo. O contingente de pacientes curados hoje é muito grande, Sim. né? E eu costumo brincar com meus pacientes que, em geral, toda cura tem um preço em termos de Sim. efeitos colaterais. Sim. Efeitos colaterais da radioterapia, efeitos colaterais do tratamento sistêmico, né? Sim. De qualquer natureza,
efeitos colaterais da cirurgia, e nós devemos estar nas mãos de médicos e de um centro que esteja preparado para cuidar de tudo isso. E temos muita coisa a fazer, né? Sim, sim. E, doutor Ademar, acho que assim, agora para a gente também trazer da experiência do senhor aqui para a nossa mesa aqui, né? O senhor já viu, talvez, milhares, né? Vários casos. Algum caso em especial, ou alguns casos marcaram, o senhor falou assim, olha, isso aqui me surpreendeu, ou um caso que o senhor talvez estava menos crente na possibilidade de cura e esse paciente inesperadamente sobreviveu e hoje está aí. Algum caso que o senhor lembre, assim, que marcou? Olha, Gustavo, eu lembro de vários, né? Aham. Eu trabalhei com o professor Fernando Gentil 14 anos, né? Sim, Gentil era um homem que tinha uma clínica de mastologia gigantesca, talvez das maiores, sim, até por ter iniciado um tratamento conservador. E eu ajudei quase todas essas cirurgias, né? Então ainda tem muitas pacientes que ele operou que estão vivas. Uma Sim. delas é minha cliente até hoje, né? E era uma... Mas algumas coisas marcam a gente, né? Existe uma cirurgia para tratar carcinomatose peritoneal, um câncer Sim. espalhado para as pessoas que não são médicas, Aham. um câncer espalhado na cavidade abdominal, Sim. né? Extremamente grave, né? Nem precisa a gente Extremamente falar. grave. Até 1980, isso era tratado com quimioterapia e os resultados muito precários. Sim, sim. Hoje mudou também, porque Uhum. novas drogas surgiram. Mas aí eu conheci um indivíduo chamado Paul Sugar Baker. O Paul era meu amigo, o meu relacionamento com ele era muito mais por sarcoma Sim, e câncer coloretal. Ele era o chefe da cirurgia no NCI. De uma hora para outra sai e vai para o Washington Cancer Center chefiar o serviço de carcinomatose peritoneal. É. Um cirurgião, hein? E imagina que propósito, né? Você não quer vir Pois chefiar é. um serviço de uma doença incurável, vamos Pois dizer é, assim, e né? aí eu considerei aquilo como se estivesse mandando alguém para a Sibéria. É. E o Paul fez lá um trabalho interessante. Sim, Para alguns casos especiais, principalmente implantes peritoneais de tumores do apêndice, de mesotelioma, os resultados para isso são fantásticos, né? uhum. Eu comecei a fazer essa cirurgia no AC Camargo em março de 2001. Sim, E hoje a instituição deve ter lá quase 500 casos operados, igual aos melhores resultados do mundo. sim. E eu tenho alguns casos iniciais de implantes peritoneais de apêndice, já com 10, 15 anos de tratado, isso O que era uma sentença de marca morte, né? bastante a gente, né? Sim, sim. Casos que marcam a gente, né? Nós falamos que o osteosarcoma era um tumor que amputava todo mundo, né? Sim, Em 1990, eu fiz a primeira hemipelvectomia interna num menino de 8 anos nesse país. Para aqueles que não sabem, não são médicos, isso é tirar o osso da bacia de um lado. sim. Então eu fiz em 1990, era um menino de 8 anos. Hoje esse rapaz é um adulto, já deve ter os seus 40 e tantos anos, trabalha na indústria do calçado em Franca e me orgulha muito. Alguma coisa que era de uma maneira e nós passamos a fazer de outra maneira, com resultados interessantes. Sim. E o próximo passo disso, a minha pergunta é agora, que dia que nós vamos deixar de operar um doente desse? Só Sim. vamos tratar com remédios, né? E eu acho que não vai Não vai demorar tá muito. longe não, né? Isso é bom, né? Porque significa que, poxa, os tratamentos vão ser cada vez mais precisos, menos tóxicos. Isso vai ser fantástico, vai ser a evolução que todo mundo É a espera, medicina, né? é a medicina, é a oncologia de precisão, Sim, né, Gustavo? sim, sim. Eu pego o tumor de um paciente, faço um sequenciamento, ver qual é a mutação naquele gene, cruzo aquela mutação com aquilo que tem na literatura em meios de Sim. medicamento e escolho uma droga-alvo ou até uma imunoterapia que Sim. vai mudar toda a história, né? Isso a gente já está vivendo, né, doutor Ademar? Por exemplo, um caso que era tão grave quanto esses que o senhor estava falando, que é do melanoma, né? Um tumor de pele extremamente agressivo, que antes era quase uma sentença de morte, um caso espalhado desse tumor, né? E a gente já está vendo de colegas oncologistas respostas fantásticas com essas drogas que meio que estão fazendo o nosso sistema imune reaprender a combater a doença, né? É fantástico. Perfeito, Gustavo. É interessante, né? Para as pessoas que não são médicas, nós temos o linfócito T, que é o soldado que briga contra aquilo que nos agride, desde Sim. um vírus, uma bactéria, até uma célula cancerosa.
Mas muitas vezes ele não tem bala, ele não está preparado para destruir Sim. aquela célula. E essas drogas são fantásticas. A célula cancerosa também é uma célula muito marota. Olha, eu vou produzir uma proteína, uma substância que eu jogo no C, célula cancerosa. E deixo você cego, você não me Sim. ataca. Agora vem um remedinho, que é o imunoterápico, anti-PD1, né? Que bloqueia essa Essa venda. venda, né? E aí o linfócito T vai lá e baleia, Pois né? é. E mais recentemente o CAR-T-cells, né? Você tira o linfócito, tira o sangue de uma pessoa, isola o linfócito, trata esse linfonodo em laboratório, colocando um gene carreador de um outro gene que vai estimular esse linfócito T, para que ele estimular um linfócito T modificado para atacar uma célula cancerosa. Sim. Isso já está no dia a dia, no AC Camargo, por exemplo, de CAR-T-cell para leucemia, linfoma. Sim. E eu acho que isso é um campo aberto para uma quantidade enorme de Sem outros dúvida. tumores, né, Gustavo? Eu acho que isso é fantástico, né? Isso é a customização. Por isso que eu te né? digo, a cirurgia vai encolher Sim. e essas coisas vão crescer de maneira espetacular. Sim. Por isso o cirurgião oncologista precisa estar bem informado. Sim, sim. E, doutor Adhemar, assim, esse tempo todo tratando pacientes com câncer, histórias e famílias e tudo mais, os pacientes têm essa dúvida, falam, nossa, mas como que o médico que só mexe com isso, como fica a cabeça de quem está o dia inteiro dando esse tipo de notícia, tratando esse tipo de doença? Como que o senhor se organizou na vida aí para ter a serenidade necessária para tratar esse inimigo tão medonho aí para a maioria da população, né? Ô Gustavo, acho que como você e eu que fizemos uma residência médica num hospital especializado, a gente é realmente quase que preparado para isso no dia a dia, né? Sim. Eu tenho um artigo que eu escrevi há bastante tempo, o hospital, o médico e o paciente no sentido de comunicação da doença. Eu acho que todo paciente que tem câncer está preparado para receber a notícia. Sim. Na hora certa, né? Principalmente na maneira correta de comunicar com ele. Sim. Né? Colocando para ele tudo aquilo que é disponível hoje, as suas chances de cura. Então, acho que isso ajuda muito. Sim. Aquela coisa do passado, que a família, olha, não conta nada para ele, é horrível. O doente não vai confiar em você. Sim. Chega em casa em um ambiente terrível, porque muitas vezes ele já sabe de tudo inconscientemente, não quer ouvir, a família não quer falar, e cria uma relação médico-paciente, médico-hospital bastante difícil. Sim. Então, repetindo, eu diria que nós devemos informar bem o nosso paciente Sim. sobre a sua doença, as maneiras de tratá-lo, sobre os efeitos colaterais, Sim. mas informá-lo de uma maneira muito própria para comunicar. Acho que isso é o segredo. E esse ensinamento que eu tive com o senhor na época da residência, assim, isso eu levo até hoje, assim, né? E sempre a gente tem que refletir, né? Será que com esse tratamento eu não estou sendo pior que a doença, né? Então, acho que é uma coisa hipocratiana até assim, mas a gente sempre tem que pesar isso, né? Acho que a gente vê hoje, com inúmeras linhas de quimioterapia e tal, às vezes pacientes que não estão bem debilitados, e aí a gente fala, poxa, e aí? Esse paciente não deveria ficar agora talvez mais com a família, tudo. Acho que essa parte também de entender limitações e estabelecer a hora de que, bom, agora é uma hora de conforto, não é uma hora mais de tratamento, isso também é bastante difícil para a gente assumir, né? Como médicos que estão tratando, mas tem horas que também a gente vai ter que reconhecer que o melhor é deixar o paciente da forma mais digna possível, né? Perfeito, Gustavo. Eu acho que vale a pena repetir aqui. Prevenção primária é evitar que a doença aconteça, parar de fumar, por exemplo. Sim. Prevenção secundária, o screening, é fazer diagnóstico precoce, antes que a pessoa não sinta nada. E tem uma coisa que pouca gente sabe, tem prevenção terciária. O que é prevenção terciária? Quando o doente tem sintoma e eu sou relapso, não investigo. Sim. Eu tenho um sangramento urinário, trato ele como uma infecção urinária. Sim. Não, ele pode ter um câncer de bexiga. Sim. E se eu não fizer diagnóstico hoje, aí vem mais avançado. Eu não fiz a prevenção de transformar uma coisa intermediária numa avançada. Sim. Então, isso chama prevenção terciária.
E prevenção quaternária é quando eu já fiz tudo de tratamento para um doente, cirurgia, radioterapia, químio, ou no caso hormônio, etc. Sim. E esse paciente não está respondendo mais. É um paciente idoso, não tem boas condições clínicas, então tem que chegar uma hora que é hora de parar. Sim. Parar com o tratamento para o câncer em si, mas sim fazer tratamento sintomático, tratamento paliativo. Isso hoje é uma especialidade quase que médica, né? Sim. Os grandes centros de câncer do mundo têm um serviço de cuidados paliativos. Nós Sim. temos no AC Camargo, Sim, né? sim, sim. Quando eu tive no Memorial, isso já faz bastante tempo, Gustavo, eu vi um caso curioso. Era um menino de osteosarcoma, naquela época os remédios ainda eram precários. Sim. E a família era uma família bastante abastada e levou ele para o Memorial. Não tinha mais o que fazer. Sim. E eles prepararam a família e esse paciente para o fim da vida da criança. Sim. E Olha quando que essa situação. família saiu, eles deram $100 mil de presente para o Memorial. Sim. Chegando lá, naquela época, isso foi em 83, 85, eu perguntei para ele, mas por que não deram para o Brasil? Aqui eles prepararam a nossa família, a criança, para aceitar aquela situação final. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, isso hoje está bem no Brasil, nós temos tudo, mas pode chegar aquele momento que é o momento de parar com tratamentos específicos para a Sim. doença, e sim partir para um grupo de cuidados paliativos, né? Sim. Vou aliviar a dor, vou cuidar da nutrição, vou dar assistência espiritual se o doente quiser Sim. e da maneira com que ele quiser, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante. Isso até abre também margens para a gente evitar arrependimentos, né, da parte médica, assim, às vezes passar desse limite e perceber que isso pode ter abreviado a vida do paciente, traduzindo, uma cirurgia que, poxa, era questionável se deveria ser feita, optou-se por fazer e o paciente, infelizmente, teve uma complicação e faleceu. Isso gera arrependimentos, angústias no médico tratador, vamos dizer assim, né? O senhor teve algumas situações, já disse, tipo assim, poxa, olha lá, algo me dizia que não era por aí o caminho. Ô, Gustavo, no passado, sim. Hoje eu Uhum. acho que isso está se tornando bastante difícil, Sim. exatamente por causa dos tumor board. É um conselho de tumores, né? Uhum. Onde esses casos mais complexos, onde esses casos de conduta, às vezes duvidosas, sempre são discutidos no tumor board. Isso Sim. tem ajudado muito. Sim. Isso é moderno, né? Sim, sim, Moderno não só... sim. Compartilha a decisão, Isso, né? compartilhar decisão. Então você vai para casa mais tranquilo. Sim. Eu diria para você que isso é parecido, às vezes, a uma cirurgia de um sarcoma, um tumor grande, né? Às vezes eu preciso do cirurgião vascular, às vezes eu preciso do cirurgião plástico, que eu costumo dizer que não queira resolver casos complexos sozinho, né? Sim. Não vá para casa triste. Se você repartir isso fazer uma cirurgia multidisciplinar, isso ajuda muito o seu paciente e você vai para casa bastante tranquilo. Sim. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que esses casos complexos reparta a conduta com outros especialistas, né? Sim. As cabeças juntas vão Pensa pensar melhor. É bem isso. Então, Ademar, acho que assim, falamos de prevenção, falamos do que é, falamos do caminho todo dessa trajetória da oncologia, de onde a gente veio, atual, para onde a gente está indo, um futuro de esperança aí, né, de tratamentos cada vez mais precisos e menos invasivos. Acho que a gente conseguiu meio que dar esse panorama geral, que era o que a gente queria aqui, né? Para fechar, eu tinha até pensado para o senhor deixar uma mensagem para o jovem médico que está pensando nessa área, mas a gente já falou bastante disso nas entrelinhas, sabe? Como o nosso foco sempre vai ser o paciente, a gente fala muito do câncer, mas o foco é o paciente que está sofrendo com a doença câncer, né? Então, seria interessante um recado, senhor, para quem descobriu. Falou, olha, descobri isso aí, o chão foi embora, né? O que o senhor deixa de recado para essa pessoa que acabou de descobrir o câncer e o que ela deve pensar, como ela deve enxergar isso aí? E também se o senhor já percebeu alguns pacientes que têm um perfil que vão melhor, joga essa ideia para a gente aí, para o paciente que acabou de descobrir esse Gustavo, problema. você colocou muito bem. O câncer ainda choca um pouco as pessoas, né? Principalmente quando tem o diagnóstico. Sim, Mas isso é bem compreendido. Quando uma pessoa tem câncer, parece que a casa caiu. sim,
Depois vem a fase de tomar consciência que tem um problema. Aí entra o médico dizendo que tem um diagnóstico de câncer, que aquilo tem tratamento, que aquilo tem cura, que aquilo tem uma sobrevida longa, quando não se pode curar, né? Então, acho que o conselho, o que eu digo para esse paciente é que hoje nós estamos curando em torno de 60% a 70% dos casos de câncer. Sim. Mas a mensagem final que eu deixo para as pessoas que ainda não têm câncer, que eu gostaria de deixar, é que nós, apesar de todos esses avanços que nós falamos aqui hoje, a coisa mais importante em um tumor é a fase em que ele se encontra ao diagnóstico. Se eu fizer diagnóstico precoce e tratamento correto, eu curo 90% a 95% dos pacientes a baixo custo e sem mutilação. Sim. Então, perca o medo da doença. Sim. Né? Aquela história, eu não quero ir procurar o meu câncer porque eu acho, isso é um pecado. Sim, Então, sim, faça um onco-check-up. Procure fazer um diagnóstico precoce. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu deixo diante de todos esses progressos que estamos tendo, né? Beleza. E para o Estado também, né? Vai Sim. custar menos, né? Se Sim, fizer um sim. serviço de rastreamento bem A feito. gente precisa ter esse start logo de prevenção, Isso, porque exatamente. as coisas vão andar muito melhor, né, doutor Exato. Ademar? Doutor Ademar, foi um privilégio imenso. Eu queria compartilhar com vocês isso aqui que eu tô sentindo aqui, sabe? Então, eu sabia que isso ia acontecer. Mas é uma emoção, doutor Ademar, de dever cumprido, sabe? De levar informação para as pessoas. E é um sonho realizado, o senhor aqui comigo hoje. Eu lembro de uma cirurgia que foi emblemática para mim, assim. Estava no meu último ano de residência. E para quem não conhece a logística de um centro cirúrgico, né? Fica a mesa cirúrgica, o cirurgião principal, o cirurgião auxiliar. E lá no cantinho fica uma estrutura que chama hamper. É um cesto, né? Um cestão de lixo, vamos dizer assim. E na cirurgia do senhor, que a gente iria acompanhar, a gente geralmente não participava tão diretamente, a gente ficava ali atrás, quase, né, do hamper, como a gente brincava, para ver o que estava acontecendo e aprender. E eu lembro, era um caso de uma grande massa no abdômen, e que, surpreendentemente, o senhor pegou e falou assim: vem, você que vai me ajudar aqui, vem aqui para frente. Até na época eu tava com dois chefes também que eu gostava muito, o Paulo Estevanato, o Raniel, e eles até se surpreenderam, falaram, pá, né, abriram espaço, porque não era habitual, e eu pude ajudar o senhor nessa cirurgia. E é muito bom saber que tem pessoas ainda com esse propósito inabalável, igual o senhor tem, de combate aí à doença, sabe? E quem diria, né, aquele aluno que estava ali atrás do hamper, hoje eu poder ter quase 2 horas do seu tempo para a gente ter essa conversa. Eu fico muito, muito grato mesmo, sabe, doutor Ademar? E não podia ser uma coroação maior para todo esse processo de formação ter o senhor aqui hoje para a gente passar todas essas informações aí. Eu agradeço demais. Sou eu que agradeço, Gustavo. Espero que essa nossa conversa possa ser útil para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que foi uma conversa muito boa e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Isso aí. Pessoal, esse foi o fim desse episódio. Um bom dia, boa tarde aí, ou boa noite para quem está assistindo. E informação é poder. Cada vez mais é isso que a gente vai trazer para vocês. Um abraço.